Aleluia! Sementes de fé. Hoje eu quero falar da importância da mente saudável. Aleluia! Nesse tempo de tantas perturbações, de indignações, de tristeza, de angústia, de incertezas e tantos outros sentimentos que fazem parte da estrutura humana, eu e você precisamos de uma mente saudável. Aleluia! Precisamos ter a mente de Cristo para que a nossa mente seja saudável. E como fazer isso? Nós construímos a mente de Cristo pela Escritura Sagrada. Esse é o caminho, é através das Escrituras Sagradas. Aleluia! E para falar sobre mente saudável, eu vou meditar um pouquinho no livro de Isaías, no capítulo 26. Quero pensar algumas máximas no tocante à mente, mas importa dizer que o contexto desse capítulo é um capítulo escatológico que fala do milênio, da grande tribulação e outras coisas extraordinárias. É tão verdade essa questão do milênio que o versículo 2 diz assim: abri as portas para que entre por elas a nação justa que observa a verdade. Aleluia! É o abrir da porta do milênio. Então todo esse capítulo ele vai tratar dessas questões, mas dentro desse capítulo eu quero acomodar verdades importantes para termos uma mente saudável. E a primeira máxima que eu quero ministrar é a máxima do fundamento. Se queremos uma mente saudável, importa que fundamentos do reino de Deus estejam acomodados na nossa mente. E quero começar então falando de fundamento. Versículo 3 desse capítulo diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele em ti confia. Aleluia! Esse é um fundamento importante para esse tempo. Claro que para todos os tempos, mas para esse tempo é muito importante. Ter a nossa mente firmada na fé em Deus. Isso nós não podemos perder jamais. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. A nossa mente precisa ter esta fé firme em Deus. Aleluia! Que seja assim comigo e com você. A outra máxima importante para termos uma mente saudável diz respeito ao caminho. Eu quero que você leia comigo o versículo 9 desse capítulo de Isaías 26. Diz assim: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei para te buscar, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprenderão justiça. Quando falamos em caminho, nós falamos em movimento, em ação. Aleluia! E para eu e você termos uma mente saudável, nós precisamos de ação, de movimento dentro desse caminho. E um movimento maravilhoso, extraordinário, dentro desse caminho, é o movimento de desejar o Senhor com todo o coração e com toda a alma. É madrugar, uma busca incessante pelo Senhor. Então não é apenas estar no caminho, mas é estar em movimento dentro desse caminho, como soldados de Cristo.
de buscar a face do Senhor, de desejar o Senhor, de clamar por justiça, por juízo, de clamar por paz, de buscar o Senhor de todo o coração. Portanto, uma máxima para termos uma mente saudável é entender e organizar a nossa mente que estamos no caminho em movimento, em ação. E Deus tem prazer em toda pessoa que faz ação, que faz movimento dentro das questões do reino de Deus. Então, movimente-se. Faça ações, obras em Deus. E a sua mente vai estar saudável. Amém? E algo muito especial que eu não posso deixar de falar, que está dentro desse versículo que nós lemos, talvez você não percebeu, diz assim no final dele: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprenderão justiça. Olha que coisa maravilhosa que deve acontecer na nossa mente. Essa convicção que quando eu estou nesse caminho, em ação, em movimento, clamando a Deus por juízo, nós confrontamos o pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Que juízo dele promove um caminho de aprendizagem para o caminho da justiça. Se você tem vara, você tem caminho de justiça. Então, quando eu organizo esse pensamento de Cristo dentro desse caminho em movimento, então eu fico mais tranquilo. E essa tem sido a minha oração nesses dias. Terceira máxima para termos uma mente saudável: ter confiança. É construir confiança na nossa mente, no nosso espírito em Deus. E o versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 12, que diz o seguinte: ó Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que operaste em nós todas as nossas obras. Aleluia! Essa confiança que precisamos ter na nossa mente, no nosso espírito, de que Deus nos dará a paz. E algo maravilhoso dentro dessa confiança é que nós observamos obras que são Deus que faz e obras que nós fazemos em Deus por causa dessa confiança que temos nele. Isso é maravilhoso. E o texto diz isso: operastes em nós todas as nossas obras. Não são obras de Deus, mas obras que nós fazemos em Deus, porque nós confiamos nele. Aleluia. A outra máxima que precisamos ter para termos uma mente saudável é entender que existe confronto. Veja comigo, por favor, versículo 13 e o versículo 14. Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti somente nos lembraremos do teu nome. Morrendo eles, não mais viverão; falecendo, não ressuscitarão, porque os visitastes e destruístes e apagastes toda a sua memória. Aleluia. Essa verdade precisa estar organizada na nossa mente para termos uma mente saudável. O confronto é uma realidade. Trevas e luz. E nesse versículo diz que outros senhores têm tido domínio sobre nós. Que tipo de senhores o texto está acomodando aqui? Senhores iníquos, senhores que não amam a verdade, senhores que não têm temor a Deus. Mas o texto diz que o Senhor, nesse confronto, nessa guerra entre o bem e o mal,
vai destruí-los, vai matá-los e, sobretudo, vai apagar a memória deles. Isso para mim é muito especial. Logo mais, eles não serão lembrados, porque Deus fará isso. Portanto, para eu ter uma mente saudável, organizada, eu preciso entender e acomodar esse pensamento de Deus. O confronto é uma realidade, ele está aí. E nós precisamos nos posicionar dentro desse confronto. Ou eu entro nesse confronto estando na luz, ou eu permaneço nesse confronto estando nas trevas. Eu e você é que decidimos. É óbvio, como estamos dentro do reino de Deus, a nossa decisão é estar dentro desse confronto, debaixo do reino de Deus e da sua luz. Aleluia. A outra máxima que precisamos ter na nossa mente, para que ela esteja saudável nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, é ter perseverança, é estabelecer perseverança no nosso espírito e na nossa mente. Eu quero ler o versículo 20, diz assim: vai, então, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha a tua porta atrás de ti, esconde-te só por um curto momento, até que passe a indignação. Perseverança. E sobre essa pedra de perseverança, eu aprendi na vida e aprendi com as pessoas mais velhas uma verdade, que é a seguinte: tudo passa. Essa deve ser a perseverança na nossa mente, a perseverança no nosso espírito, que tudo passa. E esse versículo ele é magnífico, porque ele diz: até que passe a indignação. Vai passar. Deus está indignado com o mundo. Essa é a verdade. O que estamos vivendo é juízo de Deus. Mas esta indignação vai passar. Enquanto não passa, que eu e você possamos fazer esse movimento dentro do caminho. Fechar a nossa porta, buscar o Senhor, clamar ao Senhor, até que esta indignação passe. E ela vai passar. E finalizando, a última máxima para eu e você termos uma mente saudável é crer que existe uma vitória final. Leia comigo o versículo 21. Diz assim: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os habitantes da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não mais encobrirá os seus mortos. Aleluia. Esse último versículo desse capítulo, ele retrata uma vitória final, dentro de escatologia, mas também é aplicada por uma fé que nós temos, que a vitória do Senhor final virá sobre o Brasil, virá sobre a igreja brasileira, a igreja de Cristo. Aleluia. Portanto, eu convido a você a proteger a sua mente, que a sua mente possa ter a mente de Cristo, para que você seja um cristão saudável em meio a tudo que estamos vivendo, no nome de Jesus. Aleluia. Eu finalizo fazendo uma oração. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Te agradeço. Que possamos ter na nossa mente os fundamentos do Teu reino, confiáveis, perfeitos, poderosos e maravilhosos. Também eu oro para que o Teu Espírito Santo nos ajude a estar dentro do caminho, em movimento, em ação, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra. Peço também que o Teu Espírito Santo nos ajude a proteger a nossa confiança, na nossa mente e nosso espírito em Deus.
que possamos ter entendimento pelo Teu Espírito, que vivemos confronto e que dentro desse confronto possamos manter a nossa perseverança com uma fé exclusiva, com uma fé única, que o Senhor nos dará a vitória final. Aleluia. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.